Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos hoje chegando a mais uma lição da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. A lição que nós iremos estudar é a lição de número 13 e é a última lição dessa nossa revista, que é a conquista do povo hebreu, as conquistas que o povo hebreu obtiveram através das promessas de Deus. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer a você que nos acompanhou durante essas aulas. Deus possa abençoar a sua vida. E nós estaremos continuando com as próximas lições nesse mesmo canal. Se você quiser continuar nos acompanhando, se inscreva lá no canal, tá bom? Para você receber os vídeos. Nós já estaremos estudando aqui a 13ª lição, cujo tema é Renovando a Aliança. Nós estaremos estudando em cima desse tema e o texto áureo, ou o texto do dia, está escrito assim: Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciões que ainda viveram muito depois de Josué e que sabiam toda a obra que o Senhor tinha feito a Israel. Então, já nesse texto áureo, o versículo está falando a respeito dos últimos dias de Josué e o quanto o povo ali permaneceram fiel ao Senhor nos dias de Josué. E depois da partida de Josué, ainda com muitos anciões que era contemporâneo de Josué, o povo ali também permaneceu fiel em uma aliança firmada com Deus. E nossa síntese está escrita assim: Deus é fiel, embora sejamos infiel. E por isso Israel continua sendo alvo do Senhor, do seu terno amor e cuidado. Então, por mais que nós, em muitos momentos, em muitas circunstâncias, nós acabamos sendo infiel, em muitas promessas Deus ele permanece sendo fiel em nossa vida. Isso é um motivo de nós se alegrarmos, porque às vezes nós falhamos, às vezes nós pecamos, às vezes sucumbimos, mas nosso Deus tem permanecido fiel para com as nossas vidas. O povo de Israel foi um povo abençoado e tem sido um povo abençoado até os nossos dias, porque as promessas de Deus estão debaixo de promessas de Deus e debaixo de promessas de um Deus que ele é fiel com suas palavras. Nosso objetivo dentro dessa lição são 3, e entre eles são mostrar como aconteceu a assembleia de despedida e discurso de Josué em Siló. Segundo, compreender como aconteceu a assembleia perante Deus em Siquém, os pontos dos discursos proféticos, a renovação da aliança e o fim de um ciclo histórico. E terceiro, aprender acerca da história recente de Israel, seu ressurgimento como Estado, conflitos e perspectiva. Então nós estaremos trabalhando dentro desses 3 objetivos. Já como introdução, está escrito assim a nossa introdução: depois de um tempo de paz, vivido desde a divisão da terra, Josué convocou o povo para 2 assembleias. Então, quando o povo de Israel ele sai do Egito e tem a peregrinação no deserto, e eles vão tomar aquela região dos cananeus, né? A região de Canaã, que ali era uma região onde ali depois o povo de Israel vão habitar ali depois de tomá-la, e é uma terra que já havia sido prometida a Israel, que ali eles habitariam. Então, logo depois que eles vão conquistar toda aquela região, isso aconteceu ao longo de muitos anos, né? Ao longo de muitos anos. Até porque Josué ele foi um dos que peregrinou o período integral no deserto. Ele participou tanto o período de Moisés, como depois que Moisés morreu, ele assumiu o povo, liderou o povo, e ele conquistou toda aquela região de Canaã, onde Deus já tinha prometido para eles conquistar. Então, Josué ele já está com uma certa idade, ele está com a idade de 110 anos, já no final da sua vida, é na onde ele vai fazer 2 importantes reuniões, uma em Siló e outra em Siquém. Em Siló, o discurso de Siló já é um discurso mais orientativo, exortativo. Já o discurso em Siquém já é uma palavra mais profética, uma renovação de aliança. Então é sobre isso que nós estaremos estudando nessa lição tão maravilhosa. Nós vem durante essas aulas estudando a respeito da história de Josué, a respeito do livro de Josué, passando por ponto e ponto, desde o chamado de Josué até o seu último dia, no final do seu ministério. Então, nessa importante lição, nós temos aprendido muito, e hoje
nós estaremos aprendendo sobre o capítulo 23 e o capítulo 24, que é no final do ministério de Josué. E ele vai fazer essas duas reuniões, onde nós iremos estar trabalhando dentro dessa lição, essas duas importantes reuniões, onde vai edificar muito as nossas vidas, os fatos que aconteceram através desses últimos dias do ministério de Josué. No primeiro tópico, tem como tema assim: Josué reúne o povo em Siló. No primeiro subtópico está escrito assim: a reunião do povo em Siló. Quando Josué vai reunir o povo em Siló, ele ali vai trabalhar algum discurso que é importante a gente estar abordando. Está escrito assim no primeiro subtópico: Josué se reúne com o povo e lembra a todos que ele já estava idoso e que não poderia mais os liderar e que sua partida para a Canaã Celestial estava próxima. Então aqui, Josué, aqui nesse período onde ele vai se despedir do povo, ele aqui já tinha concluído a sua missão, ele já tinha adquirido e conquistado tudo aquilo que Deus tinha prometido que eles haveria de conquistar. Existia de fato algumas cidades nas regiões de Canaã que ainda não tinham sido conquistadas, porém o que abrangia a promessa de Deus para Israel, tudo isso se concretizou. Haveria mais cidades para eles conquistar, mas que aquilo que Deus já tinha prometido já tinha concluído dentro do próprio ministério dele. Então ele vai se despedir do povo, ele viu que era a sua hora de se despedir, ele viu que era o seu momento. E talvez você para pensa assim, você vê várias lideranças no decorrer da história de Israel. Parece que até chegou Moisés, Josué, e parece que Josué ele não levanta nenhum líder, dá essa sensação, dá essa perspectiva que Josué ele acaba não levantando ninguém, mas pelo contrário, Josué teve uma liderança muito sólida. Josué ele foi um líder que ensinou o povo a forma certa de obedecer a Deus. Através de Josué, o povo aprendeu a forma que Deus queria trabalhar no meio deles com uma fidelidade, com retidão, obedecendo às leis, os estatutos. E quando Josué ele vai partir, ali fica diversos anciões que participaram tanto das conquistas como também acompanharam o agir de Deus e souberam tudo quanto o Senhor tinha feito por Israel. Então Josué ele deixa uma população estruturada, uma população sabendo a quem servir, a quem obedecer, a quem eles haveria de adorar. Então ele vai concluir o seu ministério, um ministério, uma carreira repleta de conquista, repleta de vitória. E isso é muito importante para nós. Por quê? Porque nós estamos aqui numa carreira, nós estamos aqui nessa terra em uma missão, em um propósito. E tanto quanto é importante você começar bem, é você também terminar bem. Tem muitos que começam bem, excelente, começam em um bom ritmo, começa animado, mas do meio para o final ele acaba sucumbindo, ele acaba desistindo e muitos acabam até retrocedendo. E às vezes o seu final é um final até que trágico, mas importante, tanto quanto você começar bem, é você terminar bem. A exemplo do apóstolo Paulo em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, que no final do seu ministério ele vai falar: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então que isso possa ser de motivação para nós, que nós estamos em uma missão, nós estamos peregrinando e que é extremamente importante que nós possamos terminar muito bem essa nossa jornada. O que vai definir não é o começo, o que vai definir é o final. Já no subtópico 2, vai estar escrito assim: Josué faz um discurso contundente. Josué, num ato de amor e zelo, exortou os hebreus e os aconselhou a respeito das escolhas que deveriam fazer quando de sua ausência. Então, Josué ele vai reunir o povo em Siló para se despedir. E já no discurso dele, ele vai dar um discurso exortativo a ele a respeito de eles permanecerem, a respeito de eles entender que eles não poderiam parar, que eles tinham que continuar, por mais que ele ali iria se fazer ausente, que era importante que eles permanecessem
constante, que eles permanecessem sem parar, né? Por mais que ali ele estivesse ausente, Josué estava exortando que eles não parassem, né? Faz até nos lembrar do apóstolo Paulo, quando ele vai falar em Filipenses 2, no versículo 12, ele vai falar assim: eu tenho vos exortado a permanecer no Senhor, eu tenho vos exortado e te admoestados para que permaneceis firmes no Senhor. Mais ainda na minha ausência do que na minha presença, eu tenho vos declarado isso. Então, é importante na visão de um líder que ele possa passar essa perspectiva para os seus liderados, que eles possam entender que, independente de quem esteja na frente do trabalho, liderando, pastoreando, que eles possam ter a consciência e os pés no chão e a autonomia da fé para entender que ele deve continuar a jornada firme no Senhor. Então Josué ele vai orientar. E o interessante é que, assim como Deus o chamou no capítulo 1, no versículo 7 do seu livro, Deus vai falar assim: esforça-te, né? É um versículo, um capítulo que nós gostamos muito de ler em nossas reuniões, em nossos trabalhos, em nossos cultos, o capítulo 1. E principalmente o versículo 7, ele fala assim: esforça-te, né? O próprio Deus falando para Josué, e o Josué ele vai utilizar-se desse mesmo discurso já nos seus últimos dias, no capítulo 23. No versículo 6, ele vai também usar essa expressão, falando para o povo: esforça-te. Mas esse esforço era para permanecer em guardar os estatutos e as leis de Deus. Assim como Deus falou para ele no começo: ó Josué, esforça-te em cuidar da lei, em não se desviar da lei. Da mesma forma, Josué vai orientar o povo: eu estou partindo, estou nos meus últimos dias, porém, esforça-te em permanecer no Senhor. Que coisa maravilhosa! Esse foi um discurso exortativo de Josué para que eles pudessem permanecer firmes no Senhor. Já no terceiro subtópico está escrito assim: a justiça de Deus é implacável. No fim do discurso, Josué os lembrou de que, como nenhuma só palavra caiu de todas as boas palavras que falou o Senhor, todas sobrevieram, nem delas caiu uma só palavra. Aquele que pretende servir o Senhor não deve acreditar nunca que sua contumaz infidelidade passará seu castigo divino. Isso é extremamente importante para nós. Por quê? Josué, nesse momento de discurso que ele está exortando o povo a permanecer em Deus, obedecer a Deus e se esforçar em seguir os mandamentos do Senhor, ele vai contar para eles que Deus ele não deixou cair por terra nenhuma palavra de sua promessa, que Deus em nenhum momento deixou de cumprir tudo aquilo que era de bom que ele prometeu em cumprir em Israel, mas que também havia uma aliança caso houvesse a desobediência também, onde a mão de Deus seria pesada sobre eles. Então existia a promessa sobre a obediência que o povo de Israel tivesse a Deus, que se eles fossem obedientes, tudo se daria bem, tudo terminaria bem e as promessas de Deus seriam boas, as boas promessas se cumpririam de forma integral, assim como Deus cumpriu. Então Josué vai falar para eles: ele prometeu as boas palavras, as boas promessas e ele cumpriu. Mas não esqueça também que o nosso Deus, ele é um Deus justo, ele é um Deus que ele é um justo juiz, e da mesma forma que ele cumpriu as boas palavras de acordo com a nossa obediência, ele também pode pesar a mão caso você venha a desobedecer a sua palavra. Deus ele é um Deus maldoso, ele não é um Deus ruim, ele apenas é um Deus justo. Se procederes bem, bem também você vai receber, mas se procederes mal, mal também vai receber. A vida é uma semeadura, nós colhemos aquilo que plantamos. Se você plantar coisas boas, certamente você vai colher coisas boas. Se você plantar coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Igual está escrito em Gálatas 6, no versículo 7, Gálatas 6, 7, está escrito assim: não erreis, porque Deus não deixa escarnecer. Tudo o que plantar, certamente colherás. É uma orientação, não erra, porque se errar, Deus não vai escarnecer. Aquilo que você plantar, certamente colherá. E em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, está escrito que o salário do pecado, ele é a morte. Então, que nós possamos se atentar para isso, que é uma coisa muito séria. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Glória a Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Esse é o primeiro tópico que nós estudamos. Agora nós vamos para o segundo tópico. No segundo tópico está escrito a despedida de um líder. A aliança é renovada. Josué marcou outra assembleia, agora não mais para fazer um discurso de despedida, mas para trazer uma palavra profética. A primeira reunião que ele fez nos seus últimos dias foi em Siló. Em Siló ele fez aquele discurso de exortação ao povo manter-se fiel a Deus. Já o segundo discurso de Josué, ele vai fazer em Siquém. E já o conteúdo desse discurso já é um discurso para que eles venham renovar a aliança com Deus. Então, já nesse primeiro subtópico, eu queria aqui pontuar algumas coisas extremamente importantes. Ele vai fazer uma reunião em Siquém, e nessa reunião, a sua palavra ele inicia o seu discurso falando, assim diz o Senhor. E todas as vezes que algum personagem bíblico inicia a sua palavra, o seu discurso utilizando a palavra assim diz o Senhor, significa que aquilo é uma palavra que vem do céu, uma palavra que vem do alto, uma palavra que era o próprio Deus que estava ali usando a vida dele. Então, ele começa com um discurso profético. Alguns judeus da época falavam que o livro de Josué era um livro profético. Hoje, para nós, para nossas academias teológicas, trata-se de um livro histórico, mas para muitos era classificado como um livro profético, porque eles direcionavam que Josué foi também um grande profeta, assim como Moisés, e de fato Deus utilizou ele também como uma ferramenta profética. Então Josué, a primeira coisa que ele vai fazer nessa segunda reunião em Siquém é fazer o povo lembrar. A primeira coisa que ele fez foi fazer o povo lembrar de tudo que o Senhor tinha feito. Ele vai falar para o povo sobre Abraão, vai falar sobre Isaac, vai falar sobre Jacó, vai falar do período deles no Egito, vai falar que Deus arrancou eles do Egito e tiraram eles do Egito, da mão de Faraó, vai lembrar deles sobre a passagem deles no deserto e vai lembrar do que Deus fez para que eles conquistassem toda a região de Canaã. Então, nos últimos dias de Josué vai reunir o povo, vai trazer o povo e vai fazer eles lembrar, tintim por tintim, parte por parte, detalhe por detalhe, de tudo que o Senhor fez na vida deles, para eles lembrar, para que eles possam não esquecer de nada e que essa aliança pudesse ser renovada. Então Josué, com muita sabedoria, eles vão fazer eles lembrar, para que eles não possam esquecer do quanto Deus foi bom em suas vidas e que eles não abandonassem a Deus. Então essa segunda reunião feita em Siquém, a primeira em Siló, um discurso exortativo para que eles permaneçam íntegros na lei de Deus, no mandamento de Deus. A segunda reunião dos últimos dias de Josué foi para que eles ali se atentassem em não esquecer tudo quanto Deus fez, para que eles pudessem continuar firme, e renovou ali a aliança com eles. Já no segundo ponto, do segundo tópico, está escrito assim, o memorial. Concluída a profecia, Josué conclamou o povo a servir ao Senhor como ele e sua casa o faria. Agora nós entramos numa parte onde é extremamente conhecida, ali o livro de Josué, no capítulo 24, onde ele vai declarar que ele e a casa dele vai servir ao Senhor. E é nesse contexto, nessa segunda reunião em Siquém, que ele vai reunir o povo, ele ali vai dar esse discurso renovando a aliança, fazendo eles lembrar de tudo que Deus fez, e ao mesmo tempo ele vai passar para eles uma sucessão de orientação e recomendações a respeito do povo continuar no Senhor, permanecer firmes. Em Josué, se você puder, acompanhe conosco, em Josué no capítulo 24, no versículo 16 e também o versículo 21, vai estar escrito assim: então respondeu o povo e disse, longe esteja de nós o abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. Disse então o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor. Então, aqui nesse contexto, o povo está se declarando que seria fiel a Deus, que essa aliança permaneceria de pé. Josué fala assim, é o seguinte, Deus é um Deus zeloso, é um Deus santo, não tem como servir a outros deuses. Aí vocês precisam escolher, eu estou partindo, a minha parte eu já fiz, já orientei vocês a permanecer firme, mas a decisão vai partir de vocês escolher a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir aos deuses
da além do Jordão, ou se vocês vão servir aos deuses dos amorreus, que eram os cananeus, que era da terra onde eles já estavam habitando, vocês vão escolher. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí a resposta do povo é essa aqui. Eles disseram não. No versículo 21 do capítulo 24, tem até um ponto de exclamação. Eles falam assim, não. Antes serviremos ao Senhor. Então aqui a aliança é firmada. E logo depois que essa aliança é firmada, Josué, então, ele vai fazer um memorial. O que ele vai fazer? Então, ele vai tomar uma pedra, ali numa região, no Carvalho, ele vai pegar uma pedra e ele vai estabelecer ali essa pedra como um memorial. Isso está em Josué, capítulo 24, no versículo 25 e 26, está escrito assim: assim fez Josué naquele dia um pacto com o povo e lhe deu leis e ordenâncias em Siquém. No versículo 26, e Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, e tomando uma grande pedra, a pôs ali debaixo do carvalho que estava junto ao santuário de Deus, e essa pedra passou a ser um memorial para que todos que ali passassem pudessem sempre estar lembrando da aliança que foi formada perante Deus e perante esse grande líder, Josué. Então, Josué, nos seus últimos dias, se preocupou em zelar em como ele deixaria o povo, em como o povo ficaria. Então, ele cuidou para que o povo ali ficasse debaixo de uma orientação divina. Já no terceiro subtópico, do tópico 2, está escrito assim: Josué e Eleazar morrem. A morte de Josué, o enterro dos ossos de José e o falecimento do sacerdote Eleazar. Então, conforme eu já tinha falado, Josué, ele vai, depois de ter feito essas duas reuniões, uma exortativa a permanecer na lei e outra, uma reunião onde foi tomada uma profecia e depois ele vai estabelecer um memorial, ele então vai falecer. Então, já naquele período, tanto vai falecer Josué, como vai falecer Eleazar, que era o sacerdote da época, e também eles vão aproveitar aquela ocasião para sepultar os ossos de José. Então, só para nós pontuarmos esses três personagens para a gente entender, primeiro, Josué ele vai morrer e eles vão sepultar Josué na região onde ele vai receber ali nas proximidades de Efraim, numa cidade chamada Timnat-Será. Então eles vão pegar o corpo de José e vão sepultar naquela região. Eleazar era o sacerdote da época, por quê? A gente vem estudando a respeito das conquistas e nós aprendemos aqui que a tribo de Levi é da onde vem os sacerdotes, que são os filhos de Arão. Então Arão foi o primeiro sumo sacerdote. E de Arão nasceram 4 filhos, né? Que foi Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os 4 filhos de Arão, né? Nadab e Abiú, eles eram os mais velhos, só que eles morreram numa desobediência ao entrar no santuário, no lugar santo do Senhor, e ali eles levaram um fogo estranho naquele local e eles foram mortos. E aí quem assumiu essa linhagem sacerdotal foi um dos filhos de Arão, chamado Eleazar, e ele era o sacerdote naquela época. Então ele também já estava avançado em idade já. Então ele também vai morrer naquele período, no mesmo período onde Josué também morre. E ele foi enterrado também naquela região onde ali estava, na região de Siquém. Ele ficou mais ou menos enterrado naquela região ali. Já os ossos de José, eles trouxeram do Egito, ele morre lá no Egito, então eles vão pegar os ossos de José, porque nada, a promessa de Deus é que ele saía e nenhuma unha sequer ficaria lá no Egito. Então eles vão sair de lá e até os ossos de José eles trazem, e eles vão conduzindo os ossos de José perante o deserto, em todo o período das conquistas da região de Canaã, e nesse período eles vão lá e vão sepultar os ossos de José. Então eles concluem essa etapa. Vai morrer Josué, ele é enterrado na região ali de Efraim, na sua cidade, Timnat. Também um dos filhos de Arão, né, que é Eleazar, que era o sacerdote da época, também morre nesse mesmo período, e também eles vão aproveitar e vão ali sepultar os ossos de José. Então nós aqui encerramos esse segundo subtópico. Agora nós vamos entrar para o terceiro tópico para caminharmos para o encerramento dessa lição.
O terceiro tópico vai falar sobre o salto para o futuro. Então esse é o terceiro subtópico, um salto para o futuro. Por quê? Nós vamos agora falar um pouco do povo de Israel, já um pouco mais nos nossos dias, tanto no século passado como nesse século, como que está o povo de Israel. Então nós estudamos toda a história do povo de Israel, no período da liderança de Josué, só que de lá nós vamos pular, vamos dar um salto para os nossos dias daqui de uns 150 anos para cá, para entender como aconteceu a história do povo de Israel. Então, um salto para o futuro. O primeiro subtópico do tópico 3 diz assim: o renascimento de uma nação. Então, por que o renascimento? Porque desde aquele tempo, quando eles vão conquistar a cidade de Canaã, eles passaram por diversas pelejas, eles foram atacados por diversas vezes por diversos inimigos, eles foram afrontados pela Síria, eles foram afrontados pelos filisteus, eles enfrentaram diversas guerras, as persas, a Babilônia invadiu Jerusalém. Então, quando você vai estudar a história de Israel, você vai perceber que eles vão passar sempre por batalha. Quando Davi ele vai assumir o reinado, você percebe que foi um dos reinados que mais passou por batalhas. Davi foi um período que também enfrentou muitos inimigos. Então, Israel, por todo o tempo, sempre esteve em peleja. Eles pelejaram para conquistar a terra, mas também, depois que conquistaram as terras, eles permaneceram sempre em peleja. E nos nossos dias, não é diferente. Nos nossos dias, o povo de Israel também passa por muita dificuldade. No século passado, entre o século 30, 1930, entre 1930 e 1945, onde deu a Segunda Guerra Mundial, foi um dos grandes períodos, já num período mais contemporâneo ao nosso, onde o povo de Israel passou uma grande perseguição. Naquela ocasião era uma perseguição nazista, onde eles lutavam e combatiam os judeus para tentar acabar com a raça e a nação dos judeus. Então foi muito perseguido naquela época, onde milhares de judeus foram mortos. Logo no final desse período, em 1948, quando acabou a guerra, teve uma reunião onde foi estabelecida que Israel seria um Estado independente. E quando aconteceu essa reunião, onde foi declarado que Israel seria um Estado independente, logo um pouco depois da Segunda Guerra Mundial, eles eram unificados com a Palestina. Então Israel concordou e aceitou esse Estado independente, porém os palestinos não. E dentro dessa intriga, dentro dessa indecisão, os palestinos acabou perdendo alguma parte do seu território. Então houve ali um grande conflito. Então algumas nações daquelas regiões vão se aliar e vão atacar Israel, entre elas a Arábia, o Egito, o Líbano, a Síria. Então todos eles vão tentar combater e afrontar Israel. Então Israel vai passar por um período muito difícil, porém naquele período Israel conseguiu se sobressair e sobreviveu àquele forte ataque. Já no segundo ponto está escrito assim: guerras e conquista. No dia 15 de maio de 1948, Egito, a Síria, Líbia, Jordânia e Iraque atacam Israel, mas foram derrotados. Os descendentes de Jacó dominaram além do território. Então, já nesse segundo ponto aqui, quando eles vão ser atacados e afrontados, Israel vai se sobressair. Por quê? Porque Israel, eles por mais que passou muito tempo, muitos anos depois da história de Josué, eles ainda estão debaixo de promessa. Então sempre Deus vai estender a mão sobre eles. Por mais que se levante nações contra Israel, as mãos de Deus poderosa sempre estará dando vitória para este povo. Por mais que esse povo sofra perseguição, por mais que muitos deles é cativo, por mais que muitos deles são executados, existem as bênçãos de Deus sobre eles, bênçãos que são eternizadas através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó. Enquanto estiver a nação de Israel aqui nessa terra, enquanto Deus não voltar a levar esse povo, a levar a nação que aceitou a Jesus, a buscar o povo seleto, existirá perseguições sobre esse povo, e esse povo sempre estará sobressaindo, porque existe uma bênção maior sobre as suas vidas. Já no terceiro ponto, está escrito assim: das intifadas
até os dias atuais. Até o momento já aconteceram 7 intifadas, palavra árabe, que significa agitação, levante e revolta. Então, por diversas vezes, após 1948, esse povo de Israel foi atacado por diversas vezes. Esses ataques vão começar por diversos momentos. Já a Palestina, para ser mais específico, vai começar os seus principais ataques em 1987. E dentro desses ataques, Israel sempre foi se sobressaindo. Esses ataques continuou depois, em 1993, e aí houve uma pequena pausa após algum acordo de paz, mas nesse acordo de paz, cerca de 7 milhões de palestinos, ainda se sentindo injustiçados por ter perdido parte das terras para Israel, eles permaneceram em um conflito de guerra, onde em 2000 foi retomado alguns conflitos entre os povos, e o conflito foi tão intenso naquela região que em 2002 Israel construiu uma muralha na região da Cisjordânia para proteger dos ataques, para proteger aquele território. E isso percorreu. E até os dias de hoje, Israel, nos noticiários, você percebe quão grande essa nação ela é perseguida, ela é atacada e afrontada por todos aqueles que lhe cercam e lhe odeiam. Mas isso tudo faz parte de um contexto histórico aonde já haveria de passar o povo de Israel. O povo de Israel é um povo que está debaixo de promessas no passado, promessas no presente e promessas no futuro. E o que isso reflete na nossa vida? Tudo isso é por causa da região de Canaã. É uma região onde até hoje acontecem guerras. E na nossa vida, espiritualmente falando, também é assim. Por quê? Porque existe o céu. E o céu, na Bíblia, em Apocalipse 21, no versículo 2, é chamado de Nova Jerusalém. A região de Canaã é a cidade de Jerusalém, e aonde, de uma forma espiritualizada, no céu é chamado de Nova Jerusalém, a cidade dos santos, que nem o próprio João vai revelar. Então, este céu onde nós iremos, também ele é tomado à força, também através de lutas e batalhas que nós iremos conquistar. Em Apocalipse 3, vai dizer assim, em Apocalipse 3, no versículo 11, vai dizer assim: guarda o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Josué conquistara a cidade juntamente com Israel, e eles tiveram que lutar para permanecer com aquela cidade que eles haviam conquistado. Já nós, através de Jesus, nós conquistamos um lugar no céu, uma morada no céu, mas nós precisamos lutar constantemente para manter essa cidade em nossas mãos, para manter essa coroa em nossas mãos, até o dia que o Senhor vai vir buscar a tua igreja. Então, que essa lição permaneça em nossas vidas. Enquanto estivermos aqui na terra, estaremos passando por batalha. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.